Declaro aberto o segundo seminário do ano de 2014 do ciclo de palestras e debates da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal, em cumprimento ao requerimento número 7 de 2014 e requerimento número 16 de 2014, ambos de minha autoria, com a finalidade de debater as providências que estão sendo encaminhadas pelo Governo Federal, Governo do Estado e dos municípios atingidos pelas enchentes do Rio Madeira e afluentes, tendo em vista as perdas nas lavouras, pecuária, pesca e aquicultura e hortifrutigranjeiros dos produtores do Estado de Rondônia, bem como as ações a serem implementadas de imediato, com a presença dos nossos convidados. Caros amigos, convidados e amigos e amigas que nos acompanham pela TV Senado e pelas demais mídias do Senado Federal, seja pelo rádio, internet ou pelas redes sociais. Quem quiser participar do nosso debate poderá fazê-lo através da internet pelo endereço www.senado.gov.br/alossenado, enviar alguma pergunta, algum questionamento, alguma ajuda, alguma proposta para a nossa reunião, ou pelo Twitter, @alossenado, ou também pelo telefone 0800 61 22 11, lembrando que a ligação é gratuita. O objetivo do nosso seminário de hoje, no já tradicional ciclo de debates que promovemos aqui na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado nas sextas-feiras, hoje é discutir o pós-enchente no estado de Rondônia. A população do nosso estado de Rondônia ainda enfrenta a pior enchente da sua história, quando o Rio Madeira atingiu a marca histórica de 19 metros e 74 centímetros no dia 31 de março. Mais de 31 mil pessoas ficaram desabrigadas. Os prejuízos em todas as áreas são enormes e Rondônia decretou estado de calamidade pública. Em Porto Velho, pelo menos 9 bairros e 6 distritos de Porto Velho ficaram completamente alagados e isolados no centro da capital. Diversos municípios foram atingidos pelas águas e os municípios de Guajará-Mirim e Nova Mamoré, onde moram cerca de 100 mil habitantes, ficaram completamente isolados, visto que diversos trechos das BRs 364 e 425, que dão acesso aos municípios, foram alagadas com quase 2 metros de lâmina d'água sobre a pista. Para tirar essas pessoas do isolamento, abrimos um trecho de 12 quilômetros na BR 421 ou 420, como queiram, entre os distritos de Jacinópolis e Nova Dimensão, cortando uma ponta do Parque Estadual de Guajará-Mirim. Esta situação também isolou o estado do Acre e afetou os deslocamentos por terra em toda a região norte, pois as saídas para o Maitá, no Amazonas, pela BR-319 também foram alagadas. Descrevi a situação da enchente em Rondônia, o drama das famílias, o prejuízo dos agricultores, comerciantes e empresários, diversas vezes no plenário do Senado e aqui nesta comissão, quando também solicitei o apoio do Governo Federal para a assistência e socorro às vítimas. Essa fase de socorro e assistência às vítimas, por sinal, foi muito bem trabalhada pela Defesa Civil do Estado, pela Defesa Civil Nacional também. Nós tivemos uma atenção especial da Defesa Civil Nacional, onde nós pudemos fazer um trabalho muito importante, um trabalho de grande relevância para as pessoas atingidas das enchentes. O apoio da Defesa Nacional chegou rápido nos municípios e podemos ter toda a atenção necessária aos flagelados. Tanto é que nenhuma pessoa foi internada em função das enchentes. Não foram as cheias que trouxeram as pessoas para o hospital. Isso é graças à ação dos municípios, juntamente com a Defesa Civil Estadual e a Defesa Civil Nacional também.
O governo federal deu o apoio necessário e o governo do estado e as prefeituras trabalharam intensamente para socorrer as pessoas atingidas pelas cheias, destinando-as para abrigos, para a casa de familiares ou amigos e fornecendo água, alimentação, remédios, roupas e assistências necessárias. Graças a esse trabalho, não tivemos nenhuma vítima fatal diretamente relacionada às cheias. As águas já estão baixando. No meio desta semana, tivemos um repiquete quando as águas voltaram a subir, mas as chuvas já estão parando e tudo indica que nos próximos dias o nível do Rio Madeira e demais rios da região baixem consideravelmente. Portanto, nossa preocupação é com o pós-enchente, com a limpeza das cidades, com o risco de doenças e epidemias, com a recuperação de ruas, estradas vicinais, rodovias e com a recuperação de nossa economia. É isso que vamos discutir hoje aqui, para que possamos tirar elementos que possam servir de contribuição para o plano integrado de reconstrução e prevenção de desastres que o governo do estado está elaborando em parceria com as prefeituras, para o qual queremos o apoio do governo federal. Todas as informações, propostas, sugestões que vamos debater aqui hoje serão sistematizadas e encaminhadas ao governo para que possam fazer parte desse plano de reconstrução do nosso estado de Rondônia. Antes de iniciar os nossos trabalhos, quero dizer que, junto conosco, o senador Raupp tem feito um trabalho importante aqui nessa comissão e lá no estado de Rondônia para atender toda a população que está atingida pelas cheias. Da mesma forma, a deputada Marinha tem feito um trabalho sistemático, dando um acompanhamento ao governo do estado e às prefeituras também. Da mesma forma, o deputado Marcos Rogério, também junto conosco, tem feito esse trabalho de acompanhamento para que nós possamos trazer um alento a essas famílias que estão desabrigadas, pessoas que perderam suas casas, outras pessoas que perderam o que tem dentro das suas casas, mas muitas famílias não poderão mais voltar porque estão morando ou estavam morando em área de risco. Esse é o planejamento que está sendo feito nesse momento. Novos bairros terão que ser construídos, alguns distritos não poderão existir mais em função do risco de novas enchentes. Nós não sabemos se essa enchente poderá voltar no ano que vem, ou daqui 2 anos, 5 anos ou 10 anos. E não sabemos, de fato, qual é a influência da construção das usinas com relação às enchentes. É fato que nós sabemos que não há uma ligação direta com a enchente em função das chuvas da Amazônia. As chuvas que aconteceram no estado de Rondônia, que aconteceram no país vizinho da Bolívia e também no Peru, e somado com o degelo dos Andes, provocaram esta enchente. Mas uma coisa me chamou a atenção esta semana. Sem acontecer as chuvas, as águas voltaram a subir. O famoso repiquete, mas sem chuvas praticamente. E o que é interessante, as águas não subiram entre Jirau e Santo Antônio. Permaneceram no mesmo nível. Isso pode nos dizer alguma coisa, sendo que antes das usinas nós tivemos uma subida do rio. Tanto é que voltou a ficar ilhado novamente Nova Mamoré, onde as águas novamente subiram, ultrapassaram o nível das nossas estradas. A BR-425 está novamente alagada e não temos chuva para isso, portanto fica a nossa preocupação. Então, mais uma vez cumprimentando o senador Raupp, deputada Marinha, deputado Marcos Rogério, que tem nos acompanhado com relação ao trabalho da União, dos ministérios, o trabalho do DENIT, o trabalho do governo do estado e também o trabalho das prefeituras municipais. Nós temos um filme para passar, para mostrar um pouco, através de imagens que foram feitas, do que aconteceu e de que forma
o governo atuou e as prefeituras atuaram com relação, e a Defesa Civil com relação à enchente do Madeira e como hoje estão as coisas em Rondônia. Pode passar o filme. A cheia do Rio Madeira já dura 3 meses e nesse período deixou um rastro de destruição e abandono nos municípios de Rondônia. O rio chegou à marca histórica de 19 metros e 74 centímetros, segundo dados da Agência Nacional de Águas. Até agora, mais de 30 mil pessoas foram afetadas em várias cidades, mas a capital, Porto Velho, localizada às margens do Rio Madeira, foi a mais atingida. As BRs 364 e 425 foram as mais afetadas e ficaram inundadas em vários trechos, deixando isolados os municípios de Guajará-Mirim e Nova Mamoré, assim como o estado do Acre. Os desabrigados ainda estão alojados em escolas, sindicatos, igrejas e abrigos da Defesa Civil. Muitas famílias perderam tudo e suas casas serão demolidas, pois não oferecem mais segurança e podem desabar. Em Porto Velho, 1.806 famílias ainda estão desabrigadas e 4.226 na casa de parentes e amigos. A cheia do Rio Madeira também compromete diretamente a educação. Cerca de 7 mil estudantes ficaram sem aula durante 3 meses por causa da ocupação das escolas pelos desabrigados. As comunidades ribeirinhas da capital rondoniense são as mais atingidas pela cheia. Os distritos de São Carlos, Nazaré, Calama e São Sebastião, localizados às margens do Madeira, foram totalmente inundados. Todos os moradores foram retirados por equipes dos bombeiros, Defesa Civil, militares do Exército, Marinha, Polícia Militar e voluntários. A força da água atingiu as plantações e os agricultores perderam toda a produção. O governo de Rondônia e a Prefeitura de Porto Velho decretaram estado de calamidade pública. Os prejuízos econômicos na indústria, comércio e na agricultura ainda não foram calculados, mas os primeiros levantamentos revelam números alarmantes. Segundo a Secretaria de Estado de Estudos Estratégicos, os prejuízos somam 1 bilhão e 200 milhões de reais no comércio e na indústria, apenas nos municípios de Porto Velho, Guajará-Mirim e Nova Mamoré. Mas os prejuízos no estado de Rondônia podem chegar a 5 bilhões de reais. Somente na capital, calcula-se um prejuízo de 613 milhões de reais na agricultura. Dados da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento apontam que em 2013 a produção agrícola atingiu a marca recorde de 280 toneladas em Porto Velho. Nesse ano, 100% da produção foi perdida. Laticínios, rebanhos e lavouras inteiras foram destruídos. Somente na capital, as perdas na agricultura somam mais de 105 cabeças de bovinos e suínos, 1 milhão e 700 mil litros de leite, 72.400 quilos de peixe da piscicultura e da pesca artesanal. A cheia do Rio Madeira provocou estragos e prejuízos econômicos em outros municípios. Moradores de Guajará-Mirim e Nova Mamoré ficaram isolados e ilhados por mais de 60 dias. É que as BRs 364 e 425, única ligação entre Porto Velho e esses dois municípios, tiveram vários trechos alagados. A população sofreu com desabastecimento de alimentos e combustíveis, principalmente gasolina e gás de cozinha. O comércio parou e pacientes mais graves tiveram que ser transportados de avião para a capital. As águas não pouparam as aldeias indígenas localizadas às margens dos rios Mamoré e Guaporé. Outros distritos como Jaci-Paraná, Araras e Abunã também ficaram isolados. As águas já começaram a baixar, mas deixaram um rastro de destruição e prejuízos. A assistência às vítimas das cheias continua. Começa agora uma grande mobilização da sociedade rondoniense pela recuperação dos prejuízos, pela reconstrução dos lares, da infraestrutura e da economia do Estado. Rondônia é um estado jovem e conta com o apoio da União e de todo o Brasil.